Olá, pessoal. Então, para quem está chegando agora, né? Para quem ainda não conhece, eu sou Poliana Abreu, da Não Era Amor. A gente é um negócio de impacto social para ajudar mulheres que estão ou saíram de relacionamentos abusivos. Então, eu vou chamar a nossa convidada de hoje. Vou chamar então a Valesca. Oi, Oi, Valesca, tá oh, tudo boa? jóia, tudo jóia. Obrigada por aceitar esse convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Ai, obrigada pela disponibilidade. Eu sei que você está cheia de lives, né? Cheia de Trabalho. vídeos. Fiquei muito feliz de você ter aceitado. Então, para quem não conhece, eu sei que tem muita gente aqui que está aqui hoje para te ver. E algumas pessoas estão te conhecendo hoje também. Então, para quem não conhece, a Valesca Zanella, ela é professora da UNB, certo? Isso mesmo, de De psicologia Brasília, clínica. Isso. de psicologia clínica. E eu estava dando uma olhada no seu livro também, então quem já gostou, já adquire o livro lá, né? Consegue comprar pelo seu Instagram, Saúde Mental, Gênero e Dispositivo, Isso certo? mesmo, certo. A gente vai falar dele. E, exatamente. Então eu quero te dar a palavra já então para a gente começar. Por onde Ótimo. você quer começar? Vamos Não, lá. então, olha só. Primeiro, eu quero fazer um apanhado geral, já que tem pessoas aqui que não conhecem meu trabalho, eu vou ter que explicar sobre os dispositivos. E depois eu separei uns pontos para a gente aprofundar sobre a culpa. Para a gente entender como é que ocorre esse fenômeno da autoculpabilização nas mulheres, a gente tem que entender como é que as mulheres, como é que a gente se torna mulher na nossa cultura no Brasil. Mas, para a gente começar, eu queria vou trazer uma provocação, né? E que tem a ver, para quem está aí, com a capa do meu livro, que é um aspecto importante na questão da culpabilização das mulheres. Só para vocês darem uma olhada, isso é um quadro. Então, aqui a gente tem uma paisagem, tem duas árvores, né? Esse é um quadro que pertenceu aos meus avós maternos. E meu avô era um homem que viajava muito a trabalho. Meu avô, um homem patriarcal, como todos os homens, praticamente da época dele. E esse quadro ficava no lugar onde eles faziam as refeições. Tiveram muitos filhos, né? São 9. E aí, numa dessas viagens, os meus tios pediram para minha avó: ah, deixa a gente fazer uma festa, porque antigamente, gente, dançar música lenta era considerado uma coisa indecente, né? Que dirá beijar na boca. Então, assim, quando meu avô viajava, era a hora que todo mundo queria fazer festa para poder aproveitar. E minha avó, como é muito comum entre as mulheres da nossa cultura, virou e falou: não, tudo bem, vocês podem fazer a festa, desde que não fique nenhum vestígio. Ou seja, quando ele voltar, ele não pode sonhar com essa festa. Coisa que a gente Uhum, faz. Não, não conte pro seu pai, não. Faça isso, não. uhum. Vamos resolver só, gente, aqueles segredos. E assim foi feito, foi um festão. Só que eles tiraram esse quadro da parede para pendurar coisas e tal, era uma festa temática. E no outro dia, quando eles foram arrumar a casa, minha avó percebeu que no lugar onde o quadro foi colocado tinha um prego. Então, esse quadro estava perfurado. E minha avó, uma gênia do cotidiano, como grande parte das mulheres, nós mulheres somos obrigadas a saber, a desenvolver um saber que é do âmbito da oralidade. Que nós passamos umas para as outras. Amiga, não briga com ele, não, minha filha, homem é assim mesmo. Finge que tá fazendo o que ele quer e faz o que você quer. 2 semanas que você não dá, minha filha vira para o lado, passa um KY. Passa um KY porque é melhor do que o seu marido te trair. Então, assim, essas coisas que são repetidas de geração para geração. E minha avó não teve dúvida e colocou um esparadrapo, só que ficou um buraco branco. E aí, minha avó ainda, a bicha é sábia e sabe pintar. Ela pintou, gente, essa árvore, que é uma araucária, que não tinha nada a ver com esse espaço aí, sei lá de onde que é essa paisagem. E meu avô passou o resto da vida, ele se sentava na hora de jantar e ele falava assim: Maria, minha filha, que estranho. Esse quadro só tinha uma árvore. E minha avó dizia assim: meu filho, você tá ficando é louco. Meu filho, claro que sempre foram duas árvores, você tá doido. Veja, minha avó passou o resto da vida falando isso, meu avô, todo mundo sabe, na família a gente ria e ele morreu sem saber. Então, esse é um ponto importante, porque é uma coisa que faz todo mundo rir na minha família, mas eu, como feminista estudiosa de gênero, me pergunto, e aí tem a ver com o nosso tema: que lugar é esse
que nós mulheres nos subjetivamos da nossa cultura como responsáveis pelo bem-estar dos outros e das relações. Nós somos responsáveis pela manutenção da relação. E não é à toa, por isso que o silêncio tem gênero, não é à toa que nós adoecemos psiquicamente em depressão e ansiedade. Isso tem a ver com esse silêncio que a gente aprende. Então, eu queria começar trazendo essa história. É importante dizer que eu trabalho com uma perspectiva de gênero. É uma coisa que, em geral, hoje em dia, as pessoas não sabem o que é gênero e ficam criticando ideologia de gênero. Ideologia de gênero é uma coisa que não existe, gente. Não existe. Gênero é um campo da ciência, que tem 50 anos. Eu trabalho com isso há 15 anos. Dá um trabalho desgraçado pesquisar, publicar. Então, não é achismo. É fundado em método científico. E a gente precisa saber o que os estudos de gênero trazem para a compreensão desses processos de tornar-se homem e mulher na nossa cultura. Gênero, qual é o conceito de gênero? Gênero tem a ver com performance, com comportamento, mas também com emoções. Então, quando a gente nasce, certos comportamentos vão ser interpelados na gente, vão ser demandados e outros vão ser punidos. Vou dar um exemplo. A menininha, quando começa lá, vai tirar foto. Se ela faz uma foto assim... Todo mundo fala, uma mocinha. Se ela faz, ai, que gracinha. Quando você performa o que se espera para uma mulher, todo mundo vai bater palminha. Na hora, e aí do grande ao pequeno, isso vai até o judiciário, tá? E quando você não performa, você é punida. Para os homens, a mesma coisa. A gente fala do tornar-se mulher, mas também tem o tornar-se homem, uma certa forma de masculinidade que está profundamente adoecida no nosso país. Bom, mas também tem emocionalidades. Como é que existe, então, essa interpelação? Como é que são os mecanismos que nos demandam agir de uma certa forma e configurar certas emocionalidades? Existe uma autora que eu gosto muito, que é a Teresa de Lauretis, que chama isso de tecnologias de gênero. Que diabos é isso? São todos esses produtos culturais com os quais a gente vive, e que não só representam as diferenças de estereótipos, de valores de gênero, bem diferentes em sociedades sexistas como a nossa para homens e mulheres, mas também reafirmam, são uma forte pedagogia afetiva. Então, música, filme, desenho. Um exemplo que eu gosto de dar, e eu quero repetir aqui porque tem tudo a ver com o tema da nossa live, e eu tenho certeza que as nossas espectadores aí assistiram, é o filme da Pequena Sereia. O que acontece no filme da Pequena Sereia? É uma sereia curiosa, dona do próprio nariz, faz o que dá na tenda e faz... Enfim, gente, ela é desbravadora até ela encontrar um homem e se apaixonar. Todas as tecnologias de gênero voltadas para as mulheres colocam no centro, né? A coisa mais importante, o pilar, um homem. E aí ela decide barganhar com a bruxa, a Úrsula lá, a bruxa do fundo do mar, trocar sua cauda de sereia por um corpo de mulher. E aí tem um aspecto importante, porque o que ela abre a mão? Da voz. Grande pedagogia afetiva nesse desenho. Que a coisa mais importante na vida de uma mulher é ter um homem. E segundo, se você quiser ter e manter um homem, você precisa aprender a calar sua boca. Tá? Isso tem a ver com a imagem do livro. Então, essa é uma pedagogia importantíssima. O que os bichinhos começam a cantar para essa pequena sereia? Eles cantam uma musiquinha que diz assim, olha, só as bem quietinhas vão casar. E ela pergunta para a bruxa, mas como é que eu vou fazer para conquistar sem voz? E ela começa a se requebrar e diz, para que voz se você tem quadris? Prestem atenção, porque a gente, o que é uma mulher heterossexual adulta no nosso país? É uma mulher que aprendeu a auto-objetificar o próprio corpo, que usa o próprio corpo como objeto de barganha. A gente aprendeu que se a gente quiser manter um homem, a gente tem que transar de qualquer jeito. Tá? Estupro no casamento é uma coisa muito naturalizada. Muito. Tá? Estupro marital, né? Então, a gente tem que falar desses aspectos. O amor não é uma coisa natural. O amor, ele tem gênero, ele tem classe social, ele tem momento histórico. As emoções, elas se configuram na cultura, num determinado momento histórico. E a cultura interpela certa forma de sentir, que é muito diferente para homens e mulheres em culturas sexistas. Eu venho estudando isso hoje há 15 anos, tá? E eu vou falar um pouco sobre isso. Na nossa cultura no Brasil, as mulheres se subjetivam no que eu chamo, é uma categoria analítica que eu criei, de dispositivo amoroso e dispositivo materno.
E os homens, no dispositivo da eficácia? Eu vou hoje focar mais nas mulheres, vou comentar um pouquinho só das masculinidades. Veja, o que é o dispositivo amoroso? O que quer dizer isso? Que as mulheres se subjetivam no dispositivo amoroso. Quer dizer que a gente se subjetiva na relação com a gente mesma, tendo como mediação o olhar de um homem que nos escolha. Isso quer dizer, gente, que a gente se subjetiva numa carência a si. Quer dizer que a nossa autoestima depende de ser desejada, amada e escolhida por um homem. Então, isso é um desempoderamento absoluto. Para mim, a principal forma de vulnerabilização das mulheres na cultura brasileira, e aí tem interseccionalidade com muitas coisas, mas ele é muito pilar, é o dispositivo amoroso. Quer dizer que a gente aprende uma forma de amar que é profundamente vulnerabilizadora. E quem é que fica inflacionado com o dispositivo amoroso? Os homens. Eu criei uma metáfora para a gente entender isso. Isso quer dizer que na nossa cultura, as mulheres se subjetivam na prateleira do amor. Essa prateleira, imagine uma prateleira de mercado. Produto que ninguém quer vai ficando para trás. Essa prateleira ela é mediada por um ideal estético que foi construído do começo do século passado para cá, que é branco, louro, magro e jovem. Aí hoje me perguntaram, mas sempre foi assim? Não, gente. Isso pode mudar. Nem sei se todas as culturas vão funcionar desse jeito. Que eu posso dizer que as culturas ocidentais que consomem produtos de Hollywood, o dispositivo amoroso vai ser importante. Mas vai ter especificidades culturais. No nosso país, país que foi escravista, que teve por maior número de anos, 400 anos de escravização da população negra, trazida das várias nações africanas, o último a abolir a escravatura, essa prateleira é profundamente racista. Quem está no pior lugar da prateleira são as mulheres negras. Mas também as velhas, as gordas, as mulheres com deficiência, as indígenas. Quanto pior o seu lugar na prateleira, mais você é vista só sob objetificação sexual. Dito de uma forma clara, e me desculpe aí, eu sou muito direta na linguagem, você serve para fuder, mas você não é digna de ser assumida, de ser bancada, de ser levada para o cinema, de ser apresentada para a família, de receber amor e afeto, tá? Aí vocês poderiam dizer o seguinte, nossa, mas eu tô num bom lugar, então tô de boas. Gente, exatamente, daí a solidão da mulher negra, tô de boa. Gente, não tem de boa nessa prateleira, porque você vai envelhecer, você vai engordar, você pode ter um acidente. Então, o que acontece? Essa prateleira, ela é ruim para todas as mulheres, para todas as mulheres. No fundo, para quem que ela é boa? Para os homens, porque eles são eleitos como avaliadores físico e moral das mulheres. Então, mesmo mais perebado do perebado, vai se achar no direito de te avaliar física e moralmente, tá? Então, assim, um Bruno feminicida, ele vai ter sempre 500 mulheres querendo ter encontro sexual com ele, amoroso. Por quê? Pelo dispositivo amoroso. Qual é o nosso botãozinho que deixa a gente completamente fora de si? Ser escolhida. Então, você tá aqui, passa um cara, um perebado, tá? Não interessa. Perebado não é só físico, não. Perebado em qualquer esfera. Pode ser existencial, pode ser de caráter, o que vocês quiserem, gente. E ele vira e fala assim, nossa, bom dia, Valesca. Ai, ele é tão fofo. Como as mulheres transformam facilmente um perebado em príncipe encantado. E o botão que aperta de vulnerabilidade, eu quero quem está nos assistindo, preste atenção nisso. É o lugar que você... Se o cara diz assim, nunca gostei de alguém como você. Pronto. Se ele te destacou da prateleira, aquilo ali já te deixa inebriado. Parece que você está drogada. Por quê? Você é diferente. Você é diferente. Eu mudei minha vida por você. Isso é muito importante. A prateleira, gente. Se a gente se subjetiva na prateleira, quer dizer que a gente se subjetiva na relação umas com as outras pela rivalidade. Porque ou eu quero brilhar mais que todo mundo, ou eu quero apagar o brilho da coleguinha. Quem lucra com a rivalidade entre as mulheres? Os homens. Você já viram aquela atual e a ex brigando? E o cara é um perebado? Mas se for, principalmente se for branco, hétero, cis, o cara acredita. Porque assim, o narcisismo masculino é um negócio que merece ser estudado, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Não é que o amor é ruim, mas a forma de amar que a gente aprende é péssima. Isso quer dizer que, em geral, dentro das relações heterossexuais, o amor ele é assimétrico. Porque o amor não é identitário para os homens, o amor é identitário para as mulheres. Isso quer dizer que você pode ser a the fuck the champion. Tá? Você pode ser, sei lá, gente, pensa aí o que é importante para vocês, virar uma desembargadora, ministra, presidenta, né? Vou botar Dilma. Você não tem marido?
Você vai ser visto como uma mulher fracassada. Esse é um ponto importante. Nossa, trabalhou tanto, né? Mas era mal amada, tá? Esse é um ponto importante. A chancela da nossa mulheridade é ser escolhida. Isso quer dizer que nas relações em geral, a gente investe 100 e a gente recebe 1. As relações heterossexuais em sociedade sexista são assimétricas. A gente dá a nossa vida e a gente recebe migalhas. E quem de nós recebe 10, a gente fala, que mulher de sorte. Gente, o cara nunca esqueceu o aniversário. Nossa, sério, o cara faz as atividades em casa. O cara se preocupa se ela tá cansada. Isso quer dizer que os homens lucram com o dispositivo amoroso. Quanto mais a gente está alienada no dispositivo amoroso, mais os homens estão lucrando. A gente fornece o humus para os homens florescerem. Inclusive, nas nossas atividades profissionais, quando a gente tá, por exemplo, tem uma coisa, uma paixão por uma carreira, geralmente a gente enfrenta uma encruzilhada. Quanto mais a gente investe na nossa carreira, menos a gente é vista como mulher. É como se a gente tivesse que escolher entre filhos e marido e carreira. O homem não. Quanto mais ele investe na carreira, mais ele é chancelado na masculinidade dele. Porque o que alimenta a base para o homem se jogar no que ele quer, no projeto de vida dele, é o dispositivo amoroso e materno das mulheres. Para os homens não é interessante mudar isso aí, tá bom, gente? Nunca vi um homem em dúvida se ele vai morar na Europa porque ele ganhou uma bolsa. Mas eu já tive várias alunas que estavam em dúvida quando receberam, contempladas com uma bolsa de doutorado sanduíche, o que ia fazer com o marido ou com o filho. Então, esse é um ponto importante. Não é à toa que a gente tem poucas gênias na nossa cultura. O que os homens, enquanto a gente aprende... Essa é uma frase do livro que eu gosto muito. Na nossa cultura, os homens aprendem a amar muitas coisas. E as mulheres aprendem a amar os homens. Não pode dar certo, gente. Não pode mesmo. Temos que descolonizar os nossos afetos. E aí, mulheres que são lésbicas, também é um grande erro nos estudos de gênero. Às vezes elas me perguntam, sou lésbica, não tenho nada a ver com isso. Você subverter a orientação sexual não subverte o dispositivo de gênero. Por isso que se diz que no mundo lésbico, as mulheres não namoram, se casam. São 2 dispositivos amorosos. Só que uma mulher lucra com o dispositivo amoroso da outra. São relações mais, em geral, simétricas. Inclusive, a pesquisa que eu fiz sobre envelhecimento e orientação sexual e gênero, dispositivos de gênero, quem estava melhor eram as lésbicas, tá? Com a tez boa, feliz, as hétero bem acabada e os homens, eu achei até, ainda vou fazer uma live lá no meu Instagram sobre envelhecimento, porque eu achei que era pior ser velha, mas na nossa cultura ser velha é muito pior. Os homens perdem tudo que eles se identificam em relação à masculinidade. Bom, dito isso, para a gente fechar e falar do dispositivo materno, é importante então a gente dizer a importância do silêncio, tá? Na manutenção das relações. Não se esqueçam disso. Você tem que aprender a se calar se você quiser ser mulher de verdade. Pô, para de encher o saco do cara. Tá difícil o homem vai arrumar outra. Ó, vai pegar a mala e vai sair. Se sair, mas se reclamava. Poxa, você toda sexta-feira, você não tinha a menor paciência só porque eu queria jogar futebol e encher a cara. Pô, ele te traiu porque ele viajou. Que besteira. Vocês entenderam, gente? Então, assim, se você quiser ter um homem, você que pague o preço. Mesmo que para isso você abra mão de si e você adoeça, tá? E a segunda coisa, o papel do sexo sem vontade no casamento. Eu tenho um artigo que eu escrevi sobre isso. Depois, quem quiser, entre lá. Eu tenho um blog Saúde Mental e Gênero. Tá lá, um capítulo de livro. Por quê? A gente tem que falar sobre isso. Isso é naturalizado. Os homens não aprendem a renunciar sexualmente. Isso é aprendizado, gente. É pedagogia afetiva. Inclusive, nós vamos falar disso na quarta-feira, na live que a gente vai fazer lá no meu Instagram. Porque 90% das mulheres em relações prolongadas não têm tesão. Elas têm tesão reativo. Quando o cara vai lá, né, faz um sexo oral, aperta aqui, aperta lá. Mas ela tomar a frente, não. Isso tem a ver com gênero, tem a ver com mensagem. E essa sua frase que o Fábio é um terapeuta do nosso time que atende os LGBT+, né, que estão em relacionamentos abusivos. E ele levou a frase que você falou numa live que a gente ficou assim, toda desesperada com a sua frase. Muitos homens transam com a própria performance deles. Isso é muito comum. Não, peraí, deixa eu terminar. Aguenta essa dúvida aí. Essa frase é muito maravilhosa. É só porque isso tá amarrado. Mas sim, muitos homens, porque o sexo é identitário para os homens. Então tem uma coisa assim, do homem, ele é apaixonado pelo espelho, pela imagem refletida que você dá dele. Então muitos homens falam assim, e aí,
Narcisismo. E aí, foi bom, gozou? Aí as mulheres falam, se preocupou. Não, o que ele quer ouvir é o quanto que a performance e o pau dele é maravilhoso, tá? É muito narcísico. Da mulher tem a ver com ser desejada, porque tem a ver com essa história aí do dispositivo amoroso. Então, assim, só pra gente finalizar, então, o dispositivo amoroso, sexo sem vontade, é como se fosse um capital matrimonial que a gente aprende, tá? Não é à toa. Depois assistam a live que eu fiz sobre os grupos de WhatsApp masculinos, que os homens colocam que o maior poder da mulher é a buceta. Eles usam até o termo que é xerecard, que eu nunca tinha ouvido falar. O cuvis e o xerecard. É horrível, é objetificação. Mas isso é demandado da gente também, a auto-objetificação. Você emprestar o seu corpo para resolver os problemas. Porque se você não der, o cara vai ficar mal-humorado. Se você não der, o cara não vai fazer a coisa que você quer. Se você depende dele financeiramente, ele não vai pagar as coisas. Entenderam? Gente, mas isso é de uma autoviolência, de uma violência enorme. As mulheres adoecem, entram em depressão e elas chegam no consultório e dizem assim, eu não sei porque eu tô deprimida. E aí você vai ver o tanto de violência que essa mulher sofre, que ela não enxerga, não sente, ela não tem nome. E a gente, profissional de saúde, tem que nomear. Bom, vamos para o dispositivo materno, que também é muito importante para depois eu pontuar. Eu estou ligada aqui no time aqui. Olha só. Fica à vontade. Se cair, a gente volta, tá tudo certo. Então tá bom. Mas olha só, o que é o dispositivo materno? Foi uma construção histórica onde houve um borramento ideológico entre a capacidade de procriar e de cuidar. Dito de uma outra forma, aquelas que são portadoras de útero, né, as que podem parir, gestar, foram vistas como naturalmente cuidadoras. Então, século XVII e século XVIII, o que era comum na Europa? As mulheres tinham filhos e davam para amas de leite. As chiques, as amas vinham na própria casa e as pobres davam para camponesas. Então, assim, era transversal à classe social. E tem registros históricos que contam carroças de camponesa carregando 40, 50 crianças, os bebezinhos caindo, morrendo, porque o próprio sentimento de infância é uma construção histórica. E isso não era um problema, não. A criança voltava para a mãe, tipo, com 4, 5 anos, fazendo cocôzinho no pinico. Quando isso passou a ser um problema? Porque o índice de mortalidade infantil era alto. Quando o capitalismo precisava de quê? De excedente populacional. Porque o capitalismo precisa pagar salário baixo. E para isso precisa ter muita gente. Senão, se não tiver muita concorrência, o cara vai cobrar um salário alto, tá? O lucro depende de um salário baixo. Nesse momento, houve um convencimento das mulheres no sentido de que, olha, vocês precisam amamentar. Mas pensem aí quem é a mãe. Gente, cuidar de uma criança dá muito trabalho. Se você não tinha esse trabalho, agora eu tenho que falar que você vai ter que fazer? Não, mas peraí, o que eu ganho com isso? Mulher não era pessoa nessa época. A gente não era reconhecida por nada. Então, quem não tem valor nenhum, passa a ter algum valor. Veja como é que foi uma sacada maravilhosa. Muito melhor do que eu obrigar, é eu fazer uma sedução narcísica. Estado e igreja se deram as mãos e começaram a construir um discurso que nós, mulheres, somos guardiãs do futuro da nação. Nós, mulheres... Gente, para quem não tem reconhecimento nenhum, ter alguma é muita coisa. Então, houve o que eu chamo no livro de uma construção de um empoderamento colonizado na maternidade e que persiste até hoje. Primeiro se tratou de convencer as mulheres a amamentarem, depois a cuidarem, depois a educarem e depois, com os desserviços das teorias psicológicas e da própria psicanálise, a mãe foi vista como a responsável pela personalidade, pelos sentimentos, pela estrutura, uma desgraça. Porque tudo que acontecer na vida do teu filho, a culpa vai ser sua. Então, você tem um Que termo forte, né? Empoderamento colonizado. Colonizado. Não, é um termo que eu acho que é bem importante, está no meu livro. Eu acho que dá para muito. pensar várias coisas, né? Porque você acha que está empoderando, mas dentro de um espaço que já foi te dado. Então, não é subversivo. Tá? Se empoderar pela beleza, por estar bem na prateleira, que é o que o capitalismo tem incentivado, é um empoderamento colonizado. Então, voltando para a coisa da mãe, então a ideia é, tudo que acontecer na vida dessa criatura, vão perguntar se você amamentou, se você botou na creche, se você... Ninguém pergunta se o pai era ausente, se o pai era violento, se o pai te abandonou, se o pai... Deu para entender? Veja, onde é que a gente vê o dispositivo materno funcionando? Na culpa. A culpa é o sintoma do funcionamento do dispositivo materno. Eu nunca atendi, em 20 anos de clínica, uma mulher mãe que não tivesse culpa. Ou quando cuida, e aí ela pensa, estou sendo intrusiva. Ou quando ela não cuida, o que ela acha que deveria cuidar, ela se sente negligente. Tá? Não tem acerto. A Paula Kaplan, que é uma feminista, psicóloga de Nova York,
ela fez um estudo dos artigos, publicações da APA, e ela percebeu 72 patologias descritas em 10 anos de publicação sobre a maternidade. Tudo que é patologia que vocês imaginarem ligando com a mãe. E nenhuma delas se perguntava sobre violência doméstica, violência psicológica, abandono, muitas vezes situação de vulnerabilidade social. Então, assim, é cruel com as mulheres. Mas veja, quem aí não é mãe deve estar se perguntando: ah, então não sou mãe, estou livre disso. Errado. Porque qual que é a base do dispositivo materno? É o heterocentramento. O que é o heterocentramento? Existe uma pedagogia afetiva na nossa cultura que nos ensina sempre privilegiar o interesse e a necessidade dos outros em detrimento das nossas. Se você quiser ser uma mulher de verdade, primeiro o outro, segundo o outro, terceiro o outro, décimo, quem sabe, você. E os homens, tornar-se homem na nossa cultura é baseado no egocentramento. Primeiro o eu, segundo o eu, terceiro o eu, décimo o outro. Então, os homens têm cuidado pouco e mal. E as mulheres têm muita dificuldade de dizer não. E esse é um aspecto muito importante. Eu falei do empoderamento colonizado. Muitas mulheres, e eu vou falar já já disso, precisam ser precisadas. Porque elas não tiveram oportunidade de se empoderar, de criar outras possibilidades de vir a ser, descolonizando os afetos do dispositivo amoroso e materno. Tá? Nós vamos falar disso. Então, assim, posso falar aqui, já apontar algumas coisas, depois a gente abre? Pode fazer o que você quiser. Tá bom. O que Então, você quiser. Eu tô assim, embasbacada de tanta coisa importante que você tá falando. eu vou dar um exemplo, gente. Eu não tenho filhos, eu não quero, não quis ter filhos. Vou dar um exemplo do que me aconteceu do dispositivo materno, para vocês entenderem. Eu fui passar férias na casa dessa minha avó, que pintou aí essa árvore no quadro. E meu tio estava lá com a filhinha dele. Quando acabou o almoço, imagina, 10 dias de férias, eu estava exausta, dou aula na UNB, muito trabalho. E minha intenção era voltar para a praia. E meu tio virou para mim e falou assim: Elequinha, você pode cuidar da fulaninha para mim, da filha dele? Eu pergunto a vocês, se eu fosse homem, vocês acham que ele ia me pedir? Nunca, never, jamais. E eu, como feminista estudiosa de gênero, fiquei paralisada. Porque é difícil dizer não, gente, sente culpa. E aí eu fiquei assim, pensei que foi caindo ficha. Falei, se eu fosse um homem, ele não ia me pedir. E na hora eu virei e falei, não, não posso, porque eu vou pra praia. A cara da minha avó foi, tipo, bruxa malévola vai queimar no fogo do inferno. E aí, Que má vontade, né? eu chamo a atenção de vocês que isso me remete às experiências que eu tenho na clínica. A dificuldade de dizer não. As mulheres criam uma maquiagem de que é altruísmo. Ah, não me custa nada. Ó, como eu sou evoluída espiritualmente. Quando, no fundo, esconde um narcisismo. Por que é difícil dizer não para o outro? Porque dizer não é abrir mão do lugar onde o olhar do outro te coloca. Dizer não implica um luto narcísico. Deu para entender? Mas é profundamente libertador. Depois disso, ninguém mais me pediu. Tá? Então, o desafio para as mulheres é aprender a dizer não e a se priorizar. E para os homens, desafio é aprender a cuidar dos outros mais e melhor. Tá? Agora eu vou apontar... deixa eu falar um pouquinho sobre as masculinidades, bem resumido. Mas assim, as masculinidades no Brasil, como eu falei para vocês, está profundamente adoecida. E não precisa ser gêmea para ver isso. Basta a gente ver os índices de violência, tá? Então, assim, a gente sabe que é o 5º país em feminicídio. Temos 180 casos de estupros por dia. As violências se reinventam. Mesmo agora, durante a pandemia, inventaram agora um outro tipo de violência, a sextorção, que são homens que têm imóveis e mulheres que agora estão desempregadas. O cara diz, não, tudo bem, você pode ficar aí desde que você transe comigo. Gente, até isso. Então, assim... se a gente não cuidar do que está doente, não vai mudar. Esse é um ponto importante, tá? E a gente tem que não só falar da violência, a gente tem que falar do vetor da violência. E o vetor da violência, inclusive genocídio da população negra, são os homens. Como é que se constrói a masculinidade? No negativo e no imperativo. Os homens aprendem que ser homem é não ser uma mulherzinha. Então pensa, para você ser homem, você tem que repudiar, fazer escárnio daquilo que é feminino ou ligado à mulher. Então, isso já é de uma doença absoluta. Não é à toa que a gente tem os índices de violência que a gente tem. Mas veja, o que confunde as mulheres, e isso é importante para quem está nos assistindo. Porque pensa assim, gente, mas eu não entendo, porque ele tem uma tara por mim, meu marido quer transar comigo, mesmo que eu não esteja afim, por exemplo. Porque vejam,
A misoginia, que é esse repúdio às mulheres, pode ter várias feições. A feição mais clara pra gente é aquela que é o discurso contra as mulheres, tá? Então, assim, de ódio ou o próprio feminicídio. Isso é muito claro. Uhum. Mas a principal forma de manifestação da misoginia na nossa cultura, e isso tem a ver com a live que eu fiz, assistam, sobre os grupos de WhatsApp masculinos, porque eu consegui só ter acesso porque eu tive 6 espiões nesses grupos durante 6 meses. Então, veja, é a objetificação sexual. A objetificação sexual é uma forma de misoginia, onde os homens são interpelados a tratar sempre a relação possível com uma mulher é a objetificação. Porque a objetificação é um domínio, é um controle sobre o outro, onde eu trato o outro como objeto ou parte de objeto. O outro não é um humano. Uhum. Os homens não aprendem a parceria, o estar com. Isso, inclusive, coloca em xeque a masculinidade do homem. O homem que é parceiro na nossa cultura, o homem que leva em consideração a mulher, que diz assim, pô, não vou trair, a gente tem um contrato, a gente tem uma relação, ele vai sofrer bullying no grupo de homens. Porque os homens vão dizer e falar assim, porra, cara, foi-se o homem. Um homem que não domina e não controla, principalmente via objetificação sexual, é um homem que está falido para a casa dos homens. Ele é visto como um homem que, se ele estiver apaixonado, ele é controlado pelo amor e pela mulher. Deu para entender isso? Como é que se forma essa masculinidade? Na casa dos homens, que é uma metáfora de um autor chamado Daniel Velzerlang, um francês. Imaginei uma casa onde homens que já atravessaram portas testam os homens que precisam atravessar aquela porta. Só que é isso, gente. São portas inacabáveis, infindáveis. Porque a masculinidade nunca se prova definitivamente, tá? Então, esse é um ponto importante, porque a gente vê isso desde pequeno. O menininho tá lá no colégio, tem 2 aninhos, brincando com a amiguinha. Aí o pai fala, e aí? E aí? É a sua namoradinha? Vai lá dar um beijinho. Vai lá não sei o que lá. Isso é treinando a objetificação sexual. Os homens estão brincando, por exemplo, aquela coisa que é muito comum na praia e tal, que começa aquela coisa assim, de dar porrada e tal, o menininho pega, cai e começa a chorar. O que geralmente os outros homens falam? Vai chorar pra mamãezinha, viadinho, boiola, tá igual a Vivi. Vivi é irmã. Então ele já descobriu que ele é melhor. A misoginia é interpelada o tempo inteiro como algo que sustenta a casa dos homens. Essa casa tem várias especificidades. Um dia a gente pode até fazer uma live sobre isso, eu não vou entrar agora. Ótimo. Mas tem hierarquias, tá? Então a gente tem a masculinidade hegemônica, branca, hétero, cis, homens classe média e rica. E a gente tem masculinidades subalternas, masculinidades negras, masculinidades gays. Mas o fato de ser masculinidades subalternas não te tira do privilégio sobre o grupo de mulheres. Lembre-se que tem um privilégio que é invisível. Quem nutre afetivamente pelo dispositivo amoroso e materno os homens são as mulheres. Quanto mais a gente está alienada nesses dispositivos, melhor para eles. Homem no Brasil só fica sozinho se ele quiser, tá, gente? Simplesmente, eles só ficam sozinhos se eles quiserem. Por exemplo, agora a gente está com uma pesquisa, estou orientando uma pós-doutoranda, com mulheres que moram na rua. Teve uma mulher que foi morar na rua porque se apaixonou por um homem, um morador de rua. Vocês acham mesmo que um homem ia morar na rua porque se apaixonou por uma moradora? Não, né, gente? Não, tá? Então, as mulheres têm que se esforçar para conseguir manter e pagar um preço caro. Homem, não. Porque se você, inclusive, começar a tretar muito, você tá feminista, ou tanto de dispositivo amoroso, de mulheres alienadas no dispositivo amoroso, ele vai ter. Deu para entender? Então, o meu discurso não é contra o amor. Uma coisa é você encontrar uma pessoa, ter uma relação massa, bacana, de troca, e falar, pô, legal morar com essa pessoa. Outra coisa é, preciso casar. Gente, eu tô velha, meu Deus, tô ficando velha. Todo mundo, meus amigos têm 30 anos. Tô ficando vamos reler, tô ficando num lugar ruim da prateleira. Muitas mulheres se casam com casamento. Sabe aquele discurso do relógio biológico? Isso é uma ideologia que tem a ver com a prateleira. E muitas mulheres, isso tem a ver com o que eu vou falar agora, se casam não com o homem que elas têm, mas com o homem que elas querem que ele se torne. Não se esqueçam disso. Mulher trata amor, por ser identitário, como uma aposta na bolsa. Ele vai mudar. Vai não, gente. A chance de um ogro virar um príncipe é quase nula. Ele tem que querer muito, para terapia muito. Em geral, se você casar com um ogro, tu vai morrer com ogrão. Tá? Deixa eu falar agora dos pontos a partir dos dispositivos. E aí, só para pontuar a questão da culpa. Olha só.
A culpa, né, nas relações amorosas tem a ver com esses dois dispositivos e com um processo construído culturalmente de responsabilização das mulheres por alguns fatores, que eu vou destacar agora. Então, primeiro deles, pela relação e pelo bem-estar da relação. Então, esse é um ponto fundamental, porque esse bem-estar é baseado no silêncio e na autoanulação. Vocês tiveram quebra-pau. Pô, amiga, mas pra que você vai falar disso? Homem é assim. Em outras palavras, aprende a calar a boca, né? Se autoanula para manter a relação. Então, esse é um ponto importante, porque quando isso acontece, as mulheres se culpabilizam. Poxa, eu devia ter relevado. Gente, o preço de pagar isso sozinha não vale a pena, tá? Segundo, também há uma responsabilização pela mudança do parceiro, que eu expliquei agora há pouco, que tem a ver com o dispositivo amoroso. Então, por quê? Uma mulher quando casa, por exemplo, com um cachaceiro, está na música sertaneja. Assistam a live que a gente fez, a gente analisou 300 músicas sertanejas mais ouvidas nos últimos 3 anos no Brasil. O cachaceiro virou agora fã da sorveteria. Isso agrega valor à sua mulheridade. Quanto mais perebado o cidadão e mais ele foi transformado, mais você é the fuck the champion. Então, isso é uma questão narcísica. Se você estiver esperando a chancela da sua mulheridade pela mudança do parceiro, você vai ficar presa nisso o resto da sua vida. Deu para entender? E, em geral, a sociedade vai te cobrar. Pô, ele estava bebendo muito, mas vem cá, Polly, o que tu estava fazendo? Final de semana você não fazia a feijoada que ele gostava. Agora você só usava calcinha de vovó, não comprava umas lingeries bonitas. A culpa é sempre da mulher, minha gente, quando a relação dá errada. Mesmo quando o cara traiu. Porque se traiu, porque você não estava satisfazendo. E veja que as mulheres introjetaram isso. Então a gente pergunta assim, mesmo quando o cara é um filho da puta, a gente fala, ai, gente, mas o que eu fiz de errado? Será que eu tô gorda? Será que eu não dei atenção? Será que eu estava trabalhando muito? Para os homens isso é maravilhoso. E a coisa mais importante, os homens aprendem a manipular isso na casa dos homens. Foi uma das coisas que mais me impressionou nos grupos de WhatsApp masculinos, tá? Tem a ver com gaslighting. Quanto mais você está alienada no dispositivo amoroso, melhor para ele. Outra coisa que a gente também tem um processo de responsabilização pelo comportamento do parceiro. Então, veja, tem um processo sempre de desresponsabilização do homem e aumento da autorresponsabilização da mulher. Então, por exemplo, como eu falei, se ele te trai, vão perguntar, poxa, mas ela também, tudo bem, o cara é galinha, mas porra, essa mulher vivia brigando, deixou de se arrumar. A culpa é sempre sua, gente. Mesmo que o cara seja um perebado e um ogro, tá? Aquele cara com aquela barriga de chope, né? Às vezes, assim, sujinho. Deu para entender isso? A culpa é sempre da mulher. Se ele se excedeu, é porque você não soube acalmá-lo, tá? Você que irritou ele. E os homens usam isso. Então, eu fiquei nervosa, eu gritei, eu te empurrei, mas você me irritou. Peraí. Quem é responsável por gerir os próprios afetos? Cada um de nós, minha gente. Peraí. Você é responsável por gerir os seus afetos. Vamos parar de desresponsabilizar os homens. Desresponsabilizar eles pelo que eles sentem, pela gestão que eles têm que desenvolver e amadurecer com o que eles sentem, porque eles têm que aprender a elaborar e falar e conversar e resolver, e pelo comportamento. Então, esse é um ponto importante, porque isso é construído pela cultura. Outra coisa, a ideia, também existe uma construção dentro dessa responsabilização de que perdoar é uma prova do valor e da dignidade da mulher. Prova o tanto que você é evoluída. Gente, olha só, perdoar não é esquecer. Perdoar, muitas vezes, é dizer assim, olha, você virar a página e viver a sua vida. Né? Não ficar ressentindo. Você não precisa ficar ressentindo, ok. Perdoar, inclusive, é para você se libertar da história, tá? Vejam essa música do Vinícius de Moraes, que é absurdo, que é romantizada, é tido como uma coisa linda. Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza, qualquer coisa de triste, qualquer coisa que chora, que desgraça, qualquer coisa que sente saudade, um molejo de amor machucado, uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher, feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão. Desculpa, então eu não quero ser mulher, eu quero ser outra coisa. Deu para entender? Então, assim, perdoar não necessariamente quer dizer ficar junto, tá?
Outra coisa, outra responsabilização da mulher pelo mal-estar que o homem possa sentir. Então, esse é um ponto importante. Os homens sabem manipular isso. E, por fim, também há uma responsabilização, e isso tem a ver com o dispositivo materno, por se dedicar para ele, dele, a ele e à família. Então, esse é um ponto importante, porque a mulher se sente culpada aí, ou por cobrar e exigir mais reciprocidade, tipo, meu filho, beleza, mas é que eu tô dando, pô, você não lembra nem do meu aniversário? Você chega em casa, lava uma louça, você tá aqui, a gente tá vivendo na mesma casa. Em tempo de Covid, tem muitas mulheres tomando consciência do que é gênero. Muitas que se diziam assim, odeio o feminismo, mas tá se dando conta do tanto que é importante. Porque o gênero tá explícito. Isso acontece muito na maternidade também, gente. A mulher fala assim, não, tá beleza, ainda mais mulher de classe média alta, porque tem chance, há várias possibilidades. Mas quando nasce o filho, fica claro. Porque ela acaba com a vida muitas vezes e o homem continua a vida dele normal, tá? Então, assim, a mulher se sente culpada por esse dispositivo, por cobrar e exigir mais reciprocidade afetiva e divisão dos cuidados. Também, e isso aqui é muito importante, a culpa aparece por se descentrar e começar a se autocentrar. Ou seja, descolonizar os afetos dentro do dispositivo amoroso e materno. Então, olha só. Gente, isso mexe muito com os homens. Os homens são tão acostumados a serem o centro das nossas vidas pelo dispositivo amoroso que quando eles não são o centro, mas são uma das coisas mais importantes, tem outras, eles se sentem desimportantes. Eu vou repetir, guardem isso. O homem, quando não é o centro, ele está tão acostumado, assim, ele é a lâmpada, a gente é o inseto. Dentro do dispositivo amoroso, porque mesmo mulheres super empoderadas externamente, eu já atendi desembargadora que ficava assim, não posso... Poxa, o meu marido nunca vai no cinema comigo ver o filme que eu quero. Minha querida, tu tem carro, sabe dirigir? Eu como clínica, eu sou muito, sabe? Tipo, ela começava a rir. Ela assim, é foda. Vamos ficar por aqui. Que diabos é isso? Que a gente se incapacitou de tomar a rédea da nossa vida pra gente mesma. Só que os homens estão tão acostumados com esse lugar que é tão confortável, que quando ele é só uma das coisas importantes, ele fica, não, mas peraí, você não me ama. Aí ele fica inseguro. Porque ele está tão acostumado a ser o mais importante que ser só uma das coisas importantes provoca neles a sensação de ser desimportante. E por último, né? Então, essa coisa de se priorizar. As mulheres sentem muita culpa de dizer não, de não priorizar o outro, de não viver em função do outro, de colocar limite. E aí, uma coisa que eu queria deixar para as mulheres que estão nos assistindo. Nada será suficiente enquanto você achar que precisa ser o tampão que vai dar conta das demandas desse homem. Nada, nada. Tudo que você fizer vai ser insuficiente, tá? E aí, um desafio narcísico para todas vocês, mulheres. Aprendam a ser desnecessárias. Eu escrevi um artigo, quem quiser depois, só jogar no Google, se chama O Amor e a Mulher. Uma conversa entre Clarice Lispector e Sartre, tá? Parece complicado, mas eu acho que dá para entender. Porque eu usei um conto da Clarice que se chama O Amor. Não sei, posso contar rapidinho? O que é esse conto? É a história da Ana. Essa mulher é uma dona de casa, casada e tal. E que vive em função, ela virou função. Função mãe, função esposa. Coisa que é demandado da gente. E aí tem o almoço, ela tá arrumando panela, fazendo as coisas. Quando acaba o almoço, não tem mais o que fazer, porque ela já limpou a casa, o filho foi fazer uma coisa, o marido foi para outra, e aquilo vai dando uma angústia, porque ela não sabe o que fazer com ela mesma. E aí ela fala, não, já sei, vou fazer compras. Preciso comprar coisas para casa. E ela vai, então, no mercado lá no centro do Rio e compra uma caixa de ovos. E vai de bonde. Quando ela tá voltando no bonde, porque ela precisa ser útil, tá? De repente, ela vê um cego mascando chiclete. O que é um cego? Isso eu falo. Leiam, por favor, esse artigo que é bem legal. Um cego é um olho que não olha. É bem metafórico nesse conto da Clarice. É um olho que não te coloca num determinado lugar. E ela fica tão abismada com aquilo que ela deixa os ovos caírem. E aí é muito interessante essa parte do conto, porque ela entra lá num parque, se perde, e ela tem uma experiência de nomeação desse lugar. Que lugar é esse que ela precisa ser precisada o tempo inteiro? E aí, a história do final do conto, ela volta para casa. A dificuldade, de novo, de se ajustar nesse lugar de mãe e de esposa. Não coloquem a falta de sentido da vida de vocês
Isso é muito importante, porque talvez vocês não tiveram oportunidade para se pensar como na responsabilidade ou na conta de alguém. Comecem a pensar em vocês mesmas, tá? O nome do artigo é O Amor e a Mulher. Se vocês botarem meu nome, Valesca Zanello, Amor e Mulher, vai aparecer lá no Google. É isso, gente. Ah, e só para finalizar, tomem muito cuidado, porque uma das formas que os homens usam para manipular todo o dispositivo amoroso e materno é o gaslighting. Gaslighting é um nome em inglês, mas quer dizer uma violência psicológica, onde o homem ele provoca em você a desconfiança da sua própria percepção, da sua própria sensação. Então, assim, você descobriu uma traição, aí ele diz assim, não, que isso? Que isso? Você nunca Você viu tá essa louca. batom? Você tá louca. Você é muito desconfiada, possessiva. Então, assim, tomem muito cuidado, porque, inclusive, isso é muito incentivado na casa dos homens. Assistam lá a live, tá no meu canal do YouTube, assistam lá a live dos grupos de WhatsApp. Você assistiu, não assistiu? É chocante, né? Bom, é isso. O nome do livro, o pessoal está perguntando, ó, é esse livro, Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, tá? Tem o link aí no meu Instagram, se vocês forem lá no meu Instagram, tem o link. Tem na Amazon e tem no site da própria editora. Tava esgotado, mandaram um novo lote, esgotou rapidinho, mas a editora hoje já me falou que mandou mais livro também para a Amazon. Já sigam aí a Valesca para acompanhar. Valesca, eu tô assim, explodiu. Acho que você falou muito, só coisa importante, né? E várias coisas que tem muito a ver com o tema especificamente dos relacionamentos abusivos, né? Desse homem que é misógino e abusador, né? Então, eu queria só destacar algumas coisas, posso, da sua fala, que me chamam a atenção e também são coisas que a gente repete muito na Não Era Amor, né? Então, essa questão dessa objetificação sexual, né, de ver essa mulher como um objeto, é uma das feições da misoginia. O abusador, ele tem essa objetificação, ele tem esse olhar para essa mulher, mesmo como um ser inferior, né? Você falou muito desse domínio, desse controle sobre o outro, né? E quando a mulher nutre isso, então, como uma mulher no relacionamento abusivo, ela tenta no começo desse relacionamento abusivo opor, né? Não cooperar com esse abuso, mas depois de um tempo, com o isolamento social, ela vai se enfraquecendo, ela vai sentindo cada vez mais culpa. Ela nutre muito esse abuso mesmo, né? Ela começa a ficar hiper cooperativa, começa a ceder e fazer tudo que esse homem quer. Então, ela sai do centro da própria vida dela mesmo. Então, tudo isso que você falou, eu vejo que em um relacionamento abusivo, isso é escalonado assim, muito mesmo. A questão do ele não vai mudar é a pergunta campeã, Valesca da Não Era Amor, a pergunta campeã olha, então ele não vai mudar. E as pesquisas com o abusador mostram que não, né? E mesmo elas vendo que o abuso só piorou ao longo do tempo, que é uma característica do relacionamento abusivo, só foi escalonado ao longo do tempo, só está piorando. Elas têm essa esperança de que vai mudar, que elas vão conseguir mudar algo nelas e que vai afetar esse abusador. Então, ele não vai mudar. Acende aqui para mim todas as luzinhas de Natal, porque eu repito muito isso, elas perguntam muito isso, né? A questão de ser o centro da vida delas, a gente tenta com a nossa metodologia, né, de atendimento a essas mulheres especificamente, que estão ou saíram de relacionamentos abusivos, a gente tenta trazê-la de volta para o centro da vida dela. E essa questão do gaslighting também a gente está sempre usando como exemplo, né, de abuso sutil. Então foram as questões, claro, eu vou ter que assistir esse vídeo depois, muitas vezes, o time já está aí falando, gente, material para estudo, já está todo mundo aí comentando, mas esses são os pontos que eu realmente vejo muito de coerência com essa metodologia da Não Era Amor, porque são coisas que a gente fala muito, sabe? E são coisas que elas perguntam muito, assim. A gente vai abrir para perguntas agora? É que eu tô aqui cheio de... Podemos abrir, vamos lá, temos ainda uns 9 minutinhos, vamos abrir. Estão perguntando aqui se a culpa opera como tecnologia de gênero.
Eu acho que a culpa é o sinal de que a tecnologia de gênero foi eficaz para te fazer funcionar no dispositivo amoroso e materno. Entende? Ela é o sintoma, é igual uma febre, é o sintoma de que esse dispositivo está funcionando. E a coisa mais importante, o homem sabe manipular isso daí, tá? Então, assim, como Sim, os homens são desresponsabilizados, eles vão usar a culpa justamente, ainda mais se eles fizeram algum ato que não era digno do que era combinado contigo, para inverter, porque aí o foco vai para você. Você que não é mulher boa o suficiente, você que é chata, você que é louca, você que é. Ainda mais se você começar a nomear o que você sente, porque o preço é você ficar em silêncio. Então, não sim, falar. Se você começa a falar, não gostei, ou não faça isso, não tá bom, você não tá fazendo aquilo, ao invés de ficar evidente o quanto que esse cara tá ou descompromissado, ou só tá na relação porque ele tá lucrando com o dispositivo, a tendência é ele te culpabilizar por não ser mulher suficiente. Entendeu? essa é uma pergunta que, entendi, essa é uma pergunta que fazem muito, né? Ah, eles têm, em relação aos abusadores, né? Eles têm intenção, eles têm consciência, e pelas suas falas, eles têm consciência e intenção, sim, em usar essa culpa, né? E um pouco nessa live do WhatsApp dos homens, você fala isso também, né? Que tem Então, uma. então, isso é muito importante, porque quando a gente fala os abusadores, a gente está criando um fosso entre os homens que seriam, que fazem abuso e os que não. Parece quando a gente fala assim, o louco. A gente tem que pensar um contínuo. A Sim, masculinidade, as masculinidades, ou a masculinidade hegemônica, ela interpela isso como uma performance masculina. Inclusive um homem que diz assim, não, não trai minha mulher, ou tipo, é parceiro, aquilo que eu falei, ele é visto como menos homem no grupo dos homens. Ele vai sofrer bullying na casa dos homens. Então deu para entender? Por isso que a masculinidade está tão adoecida. Está muito adoecida, gente. E a gente tem que investir na educação. A gente vai até fazer uma sim. live na semana que vem sobre isso. Precisamos falar de educação e os dispositivos de gênero. Porque senão a gente vai estar daqui a 30 anos discutindo esse tipo de violência e a gente tem que começar a pensar de forma preventiva. Então, para quem aí tem dúvida se ele vai mudar, eu oriento uma doutoranda que trabalha com a parte de reeducação de homens agressores. Gente, um ano de encontro com esses homens, 6 meses, é só para eles entenderem que o que eles fizeram foi errado. Eles acham que tem direito, que é um absurdo, que é uma injustiça. Tipo assim, ele desceu a lenha na mulher e ele diz assim, poxa, mas se eu... Olha só, se eu só bati na minha mulher, se eu não puder bater nela, eu vou bater em quem? Então, assim, o nível de adoecimento, e aí vem um ponto importante dentro da violência, tá? A questão da violência nunca começa assim, você sai com um cara e ele te dá um soco no meio da cara. Começa de uma forma incipiente. Então, assim, nossa, tá maquiada, parece uma palhacinha. Aí você fica com raiva. Ai, não tem humor? Aí você vai botar sua roupa de corrida, vai pro parque, ele fala, e aí, gordinha? Aí você fica chateada. Poxa, eu tô brincando. Então, assim, vai chegando num ponto que você já não sente como violência. E essa violência começa a ter um efeito em você e você vai murchando, você vai adoecendo. As mulheres vão sendo psiquiatrizadas, tá? A gente tem uma verdadeira epidemia de depressão entre as mulheres, gente, de consumo de medicamentos, de psicotrópicos. A gente tem uma dependência química no Brasil lícita, que é principalmente de antidepressivo e ansiolítico. Eu já escrevi sobre isso. A gente tem que começar a falar Uhum, sobre isso. Tem um mal-estar de gênero na nossa cultura, né? uhum. Sim, com certeza. E as mulheres, elas, como elas vão acreditando nessa mudança, né, que elas são capazes de mudar esse homem quando é tarde demais, né? O feminicídio, ele tá nesse aspecto do relacionamento abusivo, dessa sutileza do ir no parque e falar que você tá gorda com a roupa de Sim, ginástica, isso vai sendo escalonado até um dia chegar no feminicídio, né? Não sim. é uma coisa separada. Sim, o feminicídio tem muito a ver com a ideia de objeto morto. O que é o objeto morto? Para muitos homens, e aí tem a ver com essa coisa do controle, do domínio, ele precisa, assim, sentir que ele completa a falta da mulher. É mais ou menos assim. Ele precisa de uma mulher que não deseja, porque ele tem que dar conta de completar o desejo do outro. Nenhum homem consegue fazer isso. Então, uma das coisas que mais provoca insegurança no homem é quando você deseja para além dele. E aí não precisa ser só ciúmes de um outro homem. Pode ser assim, nossa, você está rindo com as suas amigas? Você nunca riu assim comigo. Em outras palavras, como você é capaz de gozar sem o meu pau e sem mim, tá? Porque é gozar em todos os sentidos, não é sexual só, é gozar a vida, ser feliz, se divertir. Como você é capaz de se descentrar de mim? Entendeu? Uhum. Nossa, gente, então a gente vai precisar
e caminhando para essa finalização, porque a gente tem 2 minutos para dar Deixa eu tchau. falar uma coisa. Então, Posso sim, falar? por favor. Então, para quem está nos assistindo, entre lá no canal do YouTube, Valesca Zanello, Valesca com V e K, Zanello com 2 L's. Eu tenho postado todas as lives, a gente tem feito uma live por semana com esse recorte dos dispositivos com temas variados. Então, grupos de WhatsApp, música sertaneja. A última foi sobre ciúmes e mulheres. Assistam. O ciúmes tanto recebido quanto o ciúmes sentido. Eu acho que isso vai ajudar muitas mulheres que estão aqui. O livro, repetindo, Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, tem na Amazon e tem no site da própria editora, tem e-book também. Tem o grupo, blog, Saúde Mental e Gênero, que é o grupo que eu coordeno no CNPq. Lá tem várias entrevistas, tem artigos, tem livros gratuitos para download, vários artigos sobre violência contra a mulher. E me sigam no Instagram também, para, enfim, sempre posto coisas lá, dar umas tretas, umas polêmicas com os homens de vez em quando, mas é interessante, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Sim. Vamos combinar uma próxima para a gente falar só sobre os abusadores, então, os haters. A gente Você podia deve falar receber sobre as vários, né? masculinidades, né? Para não ficar só os Masculinidades, haters perfeito. separados, né? O hater como, digamos assim, o pus da inflamação. Mas a gente tem que falar do comum, porque o comum não tá bem também, não. Não é verdade? Vai cair, então eu queria te agradecer muito, agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente até agora. Então, sigam na Era Amor, sigam a Valesca e até a próxima. Muito obrigada, Valesca. Um beijo grande. Um beijo. Beijão. Até. Beijão, até.